Você crê, queridos, que coisas novas e melhores e maiores vão acontecer? Amém? Eu quero compartilhar com vocês o tema da mensagem de hoje, dessa reflexão, é o início de grandes coisas. Nós estamos estudando um pouquinho a respeito da vida de Neemias e do que Deus fez através da vida de Neemias. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de Neemias. Então, se você está aí com a sua Bíblia, quero te convidar a abri-la. Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler 6 versículos só, tá bom? Os 6 primeiros versículos. Neemias, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao meu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Amém. Aqui nós estamos diante de algo tremendo que aconteceu na história do povo de Judá, na história do povo hebreu, essa ida de Neemias até lá. E aqui nós começamos a ver os primeiros capítulos, os primeiros passos que foram dados para que essa mudança acontecesse. É importante nós percebermos que até aqui nada de novo havia acontecido para o pessoal da cidade. Quem está em Judá passando por dificuldade, nem ao menos sabe da história de Neemias, quem é Neemias, que ele orou e que ele está falando com o rei. Mas isso não significa que as coisas já não estavam mudando para eles. É interessante que na nossa vida isso também acontece. Muitas vezes coisas novas da parte de Deus já estão acontecendo, mas eu e você nem imaginamos. Então eu quero nessa noite meditar um pouquinho com vocês e perceber o que Deus fez através da vida de Neemias. É interessante que nesse momento Neemias ele estava perto de entrar numa galeria, num hall de pessoas que fizeram a diferença na vida de outras pessoas. Um grupo de pessoas que no seu tempo, mesmo com as dificuldades que enfrentaram, souberam vencer essas dificuldades com o auxílio do Senhor, e não apenas para si mesmo, mas para os outros foram um canal de bênção. Se você já conhece a Deus, querido, assim como Neemias conhecia, o que vai determinar até onde você vai conseguir chegar é o tamanho da sua fé em Deus. Neemias, ele conhecia o Senhor e ele tinha uma fé impressionante. A nossa fé, ela é decisiva em lugares em que o Senhor deseja nos levar e aquilo que Ele deseja fazer através da nossa vida. Às vezes o que falta para a gente conseguir ser alguém diferente na vida das pessoas e conseguirmos fazer algumas coisas nas nossas vidas e nas nossas famílias é fé no Senhor. É acreditar de verdade que as coisas podem mudar. Às vezes a gente fica em dúvida, né? Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente olha para o lado e vê tanta gente melhor do que nós. Acontece isso com você também? Às vezes eu olho assim, eu vejo tanta gente boa, né? E eu me sinto tão pequenininho. E sabe que isso pode ser um limitador da ação do Senhor na tua vida. Esse capítulo 2 de Neemias, ele é cheio de lições. E eu gostaria de compartilhar 3 dessas lições com você a respeito do relacionamento de Neemias para com o rei e de Neemias para com o Rei dos Reis, o Senhor Deus. O primeiro deles é que Neemias ele teve fé para esperar.
É bacana que quando nós lemos a Bíblia e nós estudamos, nós começamos a perceber algumas coisas que nós não percebíamos. Da mesma forma que quando nós lemos a Bíblia por ler, nós deixamos escapar uma série de situações que elas são importantes naquele texto. Esse texto aqui no versículo 1 tem uma informação ali que ela é importantíssima e que talvez você já deve ter lido, mas que talvez você deixou passar. Começa assim no verso 1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes. Alguns estão no mês de Abibe. É interessante isso daqui, porque esse mês de Nissan era provavelmente entre março e abril. Mas olha só, se você está com a Bíblia aberta, volta lá no capítulo 1 e vamos lá no versículo 1 do capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu para eles era o equivalente a novembro e dezembro. Então conta comigo. Ele recebe uma notícia ruim, que é quando o seu irmão Anani ele chega e ele conta sobre como está a cidade, tudo que aconteceu com o povo. Então isso acontece lá em novembro. Daí vem dezembro, janeiro, fevereiro, março. Pelo menos 4 meses se passaram para que ele tivesse esse encontro com o rei. 4 meses atrás ele havia tido essa notícia. Às vezes a gente não tem fé suficiente, não é verdade? Talvez você até esteja em casa falando assim, pastor, mas você não sabe a situação que eu estou passando. Eu já passei por isso que eu estou vivenciando agora, começou há mais de 10 anos atrás. Já começou há 15 anos. E a gente começa a colocar. Meu irmão Josué e Caleb esperaram 40 anos para poder entrar na Terra Prometida. E eu gosto muito do momento em que falam para Caleb, olha, a terra está lá, e ele olha, ele fala, olha, eu já estou com 80 anos, mas eu me sinto ainda como um menino. Eu me lembro ainda daquele dia, e eu quero aquela terra. Aliás, eu quero lugares altos. Ele continuava com a sua fé firme no Senhor. Eu aprendo aqui que Neemias ele teve fé para esperar no Senhor. Neemias ele esperou no Senhor e ele superou uma das provas que nós precisamos passar para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, que é a prova do tempo, meu irmão. É a prova do tempo. Muitos de nós somos reprovados nessa prova. Se você está com a Bíblia aí, ou se você quiser anotar, tem um texto maravilhoso lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12. Diz assim: de modo que vocês não se tornem negligentes. Desde o versículo 11 eu vou ler, tá bom? Desde o versículo 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes. Olha só, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Que vocês possam imitar aqueles que por meio da fé ou através da fé e da paciência, da perseverança, receberam a herança prometida. Nós somos provados, ou a nossa fé é provada a partir do tempo. Quando a coisa acontece de um dia para o outro, eu e você não precisamos exercitar muito a nossa fé, não é verdade? Mas quando aquilo começa a demorar, fala a verdade, meu irmão, minha irmã. Você não começa a olhar para o céu e achar que Deus se esqueceu, que talvez as coisas não vão dar tão certo, de que a promessa de Deus para a tua vida não vai se cumprir, não é assim? Eu fico admirado com a perseverança de Neemias nesse texto. E eu aprendo que a verdadeira fé, ela traz confiança e perseverança ao coração daquele que crê. E a tua fé, se ela estiver firmada no Deus Todo-Poderoso, querido, pode demorar, pode passar o tempo, mas Deus está no controle e Ele vai recompensar a tua fé. Então a primeira coisa é, tenha fé para esperar.
Quando você estiver agitado, inquieto, as coisas não acontecerem do jeito que você espera, como talvez é o momento que nós estamos vivendo agora. Quando isso começou, talvez a tua expectativa era de que 1 semana, 2 semanas, 1 mês, talvez o mais pessimista imaginasse, logo depois nós voltaríamos à nossa vida normal. E já se passaram alguns meses e nós ainda não voltamos. Talvez o teu trabalho, o teu negócio está complicado, alguns planos que você tinha não estavam dando certo, talvez alguns prazos para você diante de alguns sonhos que você tinha começam a ficar espremidos e nesse momento às vezes a gente começa a fraquejar. Por isso eu queria deixar 2 versículos com você aqui, que eu espero que apazigue o teu coração. O primeiro deles está lá em Êxodo, capítulo 14, do verso 13 ao verso 14, que diz o seguinte: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, para que vocês nunca mais vejam os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se, aguardem, esperem. Deus é conosco. Aguardem e vocês verão o que Deus vai fazer. Segundo texto, Salmo, capítulo 46, versículo 10, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Aprenda a aguardar e a esperar com confiança no Senhor. Porque Ele é o Deus do céu, Ele é o Deus da terra, Ele é o Deus de todo o universo, é o Deus poderoso. Todas as coisas estão no controle do nosso Deus. É esse Deus que você serve? Então eu espero que nesse tempo difícil que você esteja enfrentando, a sua fé possa passar pela prova do tempo. E que assim como Neemias, você possa ver o agir do Senhor na tua vida, através da tua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. Saber o momento de agir, querido, é muito importante. É importante nós sabermos o momento que nós temos que fazer algo e o momento que nós temos que aguardar, orar. Durante esses 4 meses, certamente Neemias ele não ficou alheio ao que estava acontecendo. Quantas vezes ele esteve jejuando e orando? Lembra? Quando nós estudamos no capítulo passado, diz que assim que Neemias ele ouviu falar a respeito daquilo que estava acontecendo com o seu povo, ele vai então orar ao Senhor e ele diz: desde aquele dia eu comecei a buscar a face do Senhor. Existem momentos que por mais que eu e você venhamos a tentar fazer algo, não tem solução, como o momento que nós estamos vivendo agora. Mas eu e você podemos fazer algo que é muito importante, que é buscar a face do nosso Deus, é orar. E sabe, quando a gente começa a orar, a buscar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e quando nós começamos a nos preparar, certamente chegará um momento em que nós vamos ter que agir. E eu espero que você esteja preparado, preparada para aquilo que o Senhor tem a fazer através da tua vida. Então, ore, mas se prepare para coisas grandiosas. Fique preparado para agir quando for necessário. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, Neemias ele era uma pessoa agradável, ele era uma pessoa positiva, confiante no Senhor. Ele esperava coisas boas da parte de Deus. E eu tenho frisado muito isso. Meu querido e minha querida, seja alguém motivado, motivada. Independente da situação difícil, creia que o mal vai passar, creia que a dificuldade ela vai ser vencida e que nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Por isso, seja uma pessoa positiva e agradável. Me chama a atenção no verso 1, quando Neemias ele vai dizer o seguinte: nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei, ou na presença dele. Deixa eu te explicar. Os reis da época, eles eram privados ou protegidos de coisas desagradáveis. Então, as pessoas não chegavam diante do rei se lamentando. Até porque, dependendo do rei, e a gente vai conhecer a história aqui dos persas,
eles acabavam matando a pessoa muitas vezes, tá bom? Então, quando a pessoa estava diante do rei, ela sempre demonstrava estar com uma alegria, um contentamento. Então, eu sei que Neemias ele tinha que passar por isso, mas quando eu olho para Neemias e aquilo que ele vai fazer lá na frente, nós vamos ver, eu percebo que Neemias ele era uma pessoa positiva e motivada. Ele amava a vida e ele cria que Deus podia fazer coisas tremendas. Por isso que quando vem diante dele uma notícia tão ruim, ele fica triste como nós todos ficamos quando recebemos uma notícia que nos desagrada, mas ele permanece firme no Senhor. E durante muito tempo ele fica feliz. E aquele dia então ele acaba aparecendo triste diante do rei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de gente resmungona, meu irmão? Você gosta? Você gosta de gente rabugenta? Fala a verdade, fala a verdade. Você conhece alguém que só reclama de tudo? Não cita nome, irmão, tá bom? Você está em casa agora, não fala assim, fulano, não fala, não pode, Deus está vendo. Mas você conhece? Vamos falar a verdade, vou falar bem baixinho aqui, ó. Quando tem alguém que reclama muito, você não foge dessa pessoa às vezes? Tem gente que nós conhecemos que todas as vezes que você pergunta, irmão, nunca tem nada de bom para falar. É sempre tragédia. É sempre pensamento negativo sobre aquilo que está acontecendo. Uma falta de esperança sobre coisas novas, sobre coisas boas. Eu não creio que uma pessoa dessa, de fato, ela vai poder viver o melhor de Deus. Porque nem se o melhor de Deus estiver diante dela, ela vai conseguir perceber. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e contemplar a glória do Senhor e ver que Deus tem coisas boas. Existe gente que, ao contrário de Neemias, vive reclamando e vive querendo tudo que os outros têm. Eu lembro de um rapaz, quando eu estudava, e a gente jogava bola, ficava lá no colégio às vezes, e aí você comprava um doce, ele olhava e ele falava, me dá um pedacinho. Aí você estava tomando uma coca, me dá um gole. Você estava fazendo isso aqui, me dá um pedaço desse negócio, a gente ia em algum lugar, deixa eu ir junto. Ele pedia tudo e eu percebi que aquilo era uma mania. E ele tinha um senso de vitimismo. E aí ele sempre dizia que ele não conseguia, que ele não podia, que ele era inferior às pessoas. Meu irmão, você seguiria uma pessoa assim? Você segue alguém que tem vive triste, cabisbaixo? Nós somos motivados por pessoas que veem o melhor de Deus independente da dificuldade. Jesus, ele cativava as pessoas não apenas pelo que ele falava, mas por quem ele era. A presença de Jesus era agradável. E eu creio que Neemias era uma pessoa assim também. Neemias, ele era tão agradável, ele era tão positivo, que depois de tantos anos servindo o rei, ele chega diante do rei cabisbaixo, e a Bíblia vai dizer que o rei então percebe o que ele estava fazendo. Talvez você possa estar... o que ele estava fazendo não, a tristeza dele, perdão. Talvez você deve estar pensando assim, pastor, eu sou uma pessoa muito positiva, eu vivo, e eu inclusive de vez em quando, eu coloco aí nas redes sociais, falando para as pessoas serem positivas e etc. Sabe que eu e você, nós mostramos aquilo que está dentro do nosso coração, pela forma como nós falamos, pela forma como nós agimos, pela nossa postura. A nossa postura corporal, ela demonstra, mas também pelo que nós declaramos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E eu tenho falado isso durante muito tempo. E eu sei que eu sou bem impopular quando eu falo isso. Mas eu, como pastor, eu preciso falar. Deus tem me incomodado tanto. E eu preciso falar. Meu irmão, eu não quero falar aqui de direita, de esquerda, nem de nada. Mas muitas vezes quando eu entro na internet, eu vejo algumas pessoas ofendendo outras. E aí ela começa a falar assim, você que só reclama do presidente, você é burro, você é burra, você devia ir para o país tal, você devia sofrer lá não sei aonde. E você imagina que de verdade, você fazendo isso, a pessoa que está lendo, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Ela vai concordar com você, você acredita nisso? Você acha que você está sendo canal de bênção na vida dessa pessoa quando você faz isso? Assim como ao contrário também. Você que votou nesse burro,
Você é tão burro quanto. Estamos sendo dirigidos por um burro, por um animal, por um não sei quem. Aí você acha que quem está vendo aquilo também acha bacana. E agora vai ser transformado, é mesmo. Deixa eu mudar minha opinião por causa disso. Se você deseja de fato ser uma pessoa que leve as boas novas, leve uma mensagem de esperança, irmão, não ofenda as pessoas. Não ofenda as pessoas. O único que teria direito de nos ofender, porque é justo, santo, puro, na cruz ele morreu no meu e no teu lugar, e vai dizer que ele olha para o céu e ele fala assim: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Ele pede para que o Deus Todo-Poderoso nos perdoasse pelas nossas falhas, por amor. Meu irmão, eu e você precisamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Que da tua boca, dos teus lábios, a forma como você age, traga bênção e não maldição para a vida das pessoas. Certamente nós vamos sair disso, mas a nossa esperança não está em homens ou mulheres, a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. E é Ele que nós falamos, é por Ele que nós vivemos, é Ele que vai mudar a situação que nós estamos, é a Ele que nós buscamos agora e cremos que dEle vem a solução para todas as coisas. Seja positivo naquilo que você faça, seja positiva, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você sobre quem reclama. E, meu irmão, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de gente que reclama, de gente que murmura. Não é só você não, viu? Deus não gosta também. Trouxe 2 textos aqui para você. Primeiro, Êxodo capítulo 16, versículo 2 e versículo 3, diz o seguinte: No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram para este deserto para nos fazer morrer de fome, toda essa multidão. Esse mesmo povo, e eu aprendi uma coisa: quem reclama, irmão, quem tem o hábito de reclamar e de murmurar, parece que passa a vida inteira reclamando e murmurando. Aí a gente continua lendo, você vai lá para Números, capítulo 14, verso 34 e o 36, vai dizer o seguinte: Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Sabe o que Deus está falando aqui? 12 espias, eles foram lá e eles demoraram 40 dias. Eles voltam. E diz a Bíblia que eles voltam, 10 deles, de uma forma extremamente negativa. E o povo se inflama, começa a reclamar com Moisés, começa a reclamar com tudo. Deus vai falar assim: por cada um dos dias, agora vocês vão passar 1 ano de sofrimento. 40 anos eles passaram no deserto. Do povo que reclamou, e era um povo que tinha clamado a Deus, Deus vai lá, os liberta, manda as 10 pragas, tira eles do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, era só entrar na Terra Prometida. Sabe quantos desses que reclamaram, sabe quantos deles entraram na Terra? Nenhum, irmão. Nenhum. Porque se você não gosta de gente que só reclama e que tudo é negativo, deixa eu te falar uma coisa, Deus abomina isso também. Um murmurador, aquele que só reclama, aquele que nada tá bom, nunca ninguém presta, nada é legal. Ninguém gosta de gente assim. Nem Deus. Eu tenho muita dúvida se pessoas que vivem reclamando e que só vê o lado ruim das coisas, de fato vão conseguir ver o melhor de Deus, mesmo que o melhor esteja diante delas. Neemias, ele estava diante de coisas grandes que aconteceriam. Primeiro, porque ele confiava no Senhor. E segundo, porque ele era uma pessoa muito positiva. A ponto do rei notar, então, que ele não estava bem. E ele vai dizer: essa foi a primeira vez que eu apareci diante do rei. Eu percebo que isso era uma novidade para o rei. E sabe, a novidade, ela gera oportunidades. Você acha que se Neemias estivesse todo dia tristonho, ou fosse alguém, daquele jeitão, você acha que quando ele chegasse desanimado, triste diante do rei, o rei faria alguma coisa por ele? De maneira alguma. Mas o rei estava acostumado a ver alguém
de bem com a vida, confiante, alguém que confiava em algo maior, em alguém maior, e naquele dia não estava. E isso gerou oportunidade. Terceira lição que eu aprendo nesse texto. Diante da oportunidade, queridos, ele creu e ele teve fé para pedir. Peça, acredite. Eu acho muito bacana que ele começa o versículo falando o seguinte, no finalzinho do versículo 2, aliás, ele vai dizer assim: com muito medo, eu então disse ao rei. Ter medo é natural, meu irmão. O que me espanta é quando eu ouço de pessoas que dizem não ter medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Me espanta muito, porque o medo ele é natural das pessoas. Aliás, o medo em muitos momentos, ele serve para nos ajudar. Ele melhora a nossa percepção sobre as coisas que estão acontecendo, a gente começa a ter mais adrenalina, isso faz com que a gente fique até mais forte, mais rápido e etc. O medo, ele é um sistema de defesa e ele é importante. Agora, o que nós não podemos ser é dominados pelo medo. Isso sim. Porque daí ele pode te paralisar, ele pode fazer com que você não consiga fazer o que você deve fazer. Agora, ter medo é natural. Como que a gente faz quando a gente tem medo? Vencemos o medo. Nós vencemos o medo. Só não devemos ser dominados pelo medo. Não apenas isso, mas nós devemos vencer o medo pela nossa fé. Sabe, existem algumas pessoas na Bíblia que elas tiveram medo. E eu acho interessante que em alguns momentos o próprio Deus vai falar para essa pessoa ou para essas pessoas não terem medo. Nós estamos lendo com o nosso PG, quando o Senhor ele manda um anjo para falar lá com Isabel, depois ele manda para falar com Maria sobre o nascimento de Jesus e de João Batista. E é interessante que o anjo se apresenta e ele fala assim, não tenha medo. Há um momento do Antigo Testamento que o Senhor Deus vai falar para Josué, ser forte e corajoso. Por que você pede para alguém ter coragem, irmão? Porque está passando uma situação que vai dar medo, que é complicada. E por vários momentos Deus fala, ser forte e corajoso. E essa eu creio que tem sido uma mensagem que Deus tem falado para a gente nesse tempo. Independente da situação que você está passando, creia, ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. Deus é conosco. E se Ele é conosco, nós seremos vitoriosos. Sabe, antes de falar com o rei, Neemias ele falou com alguém que era mais importante. Se você prestou atenção no texto, é muito bacana que o rei percebe o que Neemias está passando, uma tristeza, não sabe o que é, mas percebe e pergunta para Neemias. Ele conversa com o rei, ele pede para o rei, e olha só o versículo 4. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus. Quanto tempo você acha que durou essa oração, irmão? Você acha que naquele momento Neemias dobrou o joelho, começou a orar e fez aquela... Eu acredito que Neemias ele orou aqui, na cabeça dele. E foi uma oração muito rápida. Porque se Neemias ele demorasse, o rei poderia suspeitar até que fosse algo relacionado à traição. Sabia disso? A posição de Neemias era uma posição de confiança. A história, a Bíblia não vai falar, mas a história vai dizer que provavelmente o pai do rei Artaxerxes, o rei Xerxes, ele foi morto por alguém que trabalhava junto dele lá no palácio. Então, Neemias ele tinha que ser muito rápido, porque se ele titubeasse, poderia ser que o rei viesse a desconfiar dele. Então, significa que a oração de Neemias foi uma oração bem rapidinha, uma oraçãozinha, certo? Errado. Isso é muito bacana da gente conseguir ver que tudo aquilo que a gente faz diante do Senhor tem resultado. Na verdade, essa oração que Neemias faz não é nesse momento. Durante 4 meses, Neemias orou e jejuou. Ele já buscava a presença do Senhor desde o momento que ele ficou sabendo daquela situação. E aqui muitas vezes a gente erra. Porque a gente deixa para orar e para buscar Deus só quando as coisas estão muito ruins. Ou no momento que a gente precisa necessariamente tomar uma decisão. Neemias ele tinha uma vida de oração.
como Jesus tinha uma vida de oração, como Daniel tinha uma vida de oração, como Moisés tinha uma vida de oração, de falar com Deus. Neemias, ele tinha uma vida de oração. E há 4 meses atrás, a oração dele começou, para que agora ele pudesse responder ao rei Artaxerxes. É interessante que a Bíblia não diz, alguns vão falar que o rei Artaxerxes, ele ficou esses 4 meses, talvez ele estava fora, estava em um outro palácio, um palácio de inverno. Talvez ele não tivesse tido tanto contato com Neemias nesse momento. Não era normal ou comum ter esse tipo de conversa que Neemias está tendo com o rei Artaxerxes. De poder pedir alguma coisa e de poder abrir o seu coração. Mas era normal para Neemias ter uma conversa diária e abrir o seu coração não apenas não com o rei Artaxerxes, mas com o rei dos reis e o senhor dos senhores. É o mesmo que eu e você podemos fazer hoje. Nós podemos abrir o nosso coração diariamente ao Deus dos céus, aquele que tem todo o poder. Quem podia livrar, quem podia mudar, quem podia restaurar, transformar a história do povo de Israel. Não era o rei Artaxerxes, mas era o próprio Deus, a quem Neemias buscava diariamente. Esse mesmo Deus, ele está à tua disposição e à minha disposição. Não como um servo nosso, muito pelo contrário. Mas ele está com seus ouvidos atentos porque ele te ama, porque ele me ama. E é desejo dele transformar a nossa vida. O que mudou a história de Neemias e a história daquele povo não foi essa conversa com o rei Artaxerxes, mas foi os encontros diários que ele teve com o Senhor Deus Todo-Poderoso. É tempo de nós tomarmos uma posição, termos coragem diante dos momentos que nós estamos passando. É tempo de nós acreditarmos que Deus está conosco e porque Ele está conosco, não há o que temer. A nossa busca e confiança no Senhor será determinante nessa caminhada. Qual é o tamanho do Deus que você serve? Qual é o tamanho da sua fé nesse Deus? Se você colocar as tuas expectativas em você mesmo, o máximo que você vai conseguir ir é até onde a tua inteligência e até onde a tua força vai te levar. Se você colocar a tua expectativa e a tua confiança em pessoas, o máximo que você vai conseguir ir é até o limite dessa pessoa, o potencial dessa pessoa. Isso se ela quiser se dar toda a você. Agora, se você colocar a tua confiança, a tua esperança no Deus infinito, no Deus poderoso, então coisas maiores, coisas grandiosas da parte de Deus vão acontecer e podem te surpreender. Com toda a adversidade, ela traz consigo também oportunidades. Deus está nos dando oportunidades nesse tempo de sermos melhores. Talvez seja tempo de orar. Talvez seja tempo de orar e nos preparar, porque logo, logo chegará o momento de agir. E eu espero que você esteja preparado, preparada para agir quando o Senhor Deus, Ele te der a ordem. Meu convite, querido, minha querida, é que você se entregue totalmente a esse Deus. Ele está aberto para ouvir as tuas orações, para caminhar contigo, para abençoar a tua vida. Para que isso aconteça, eu e você precisamos fazer uma coisa: entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que através de Jesus, e nós falamos sobre isso, cantamos sobre isso, nós temos livre acesso ao Pai. A Karina falou que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. E de fato, Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele fez aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Ele morreu e ressuscitou no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. E nós agora podemos ter livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. E Ele vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo, vocês receberão.
Neemias ele estava diante de uma grande mudança na vida dele e na vida de pessoas. Tudo isso porque ele tinha um relacionamento com o Senhor Deus. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o teu coração diante do Senhor? Se você está buscando mais ao Senhor e esse tempo tem servido para que você se aproxime mais, amém, que coisa boa. Se talvez você estava longe do Senhor e você deseja voltar, eu quero poder orar pela tua vida. Se você ainda não teve um encontro, você nem sabe como fazer isso. Pastor, eu nem sei como fazer isso. Eu queria te convidar hoje, pode ser agora, se você quiser, que no teu coração você orasse a Deus e que você repetisse essa oração que depois eu vou fazer com você. A Bíblia diz que nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que somos falhos, pecadores. Pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Ele veio para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nos entregar a Ele e permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Se esse é o desejo do teu coração, quero te convidar a orar comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, reconheço as minhas falhas, reconheço as minhas limitações, reconheço que sou pecador e que preciso da Tua graça. Nesse momento eu abro o meu coração e convido Jesus Cristo para fazer morada em minha vida. Que através de Jesus eu possa ter uma nova vida, tendo liberdade e livre acesso ao Senhor. Que o Senhor transforme, restaure e renove as minhas forças. Que eu possa ser uma bênção na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida das pessoas que o Senhor colocar diante de mim. Nessa noite eu me entrego completamente ao Senhor, esperando e confiando no Senhor. Se em algum momento eu tenho reclamado, murmurado, se esses dias têm sido dias de reclamação, se esses anos têm sido tempo de falta de esperança, eu peço nessa noite que o Senhor venha sobre a minha vida e volte a trazer alegria ao meu coração e que eu possa ver o melhor do Senhor acontecendo para a Tua honra e para a Tua glória. Me entrego completamente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, a vida da tua família, a vida dos seus. Que possa ser o início de grandes coisas que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Deus te abençoe. Amém.